Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a um novo vídeo. Antes de iniciar o assunto de hoje, que é a guerra atual no Oriente Médio, eu queria falar um pouco também sobre essa compreensão que emerge da totalidade. É até uma redundância, né? Porque compreensão já significa a totalidade. E não é a maneira como as pessoas consideram o mundo hoje, já há bastante tempo, talvez desde sempre que a gente lembre, né? Na história. Porque o ser humano ele é racional, então ele divide a realidade. E porque é muito difícil ficar naquela posição da criança que não divide nada. Aquilo é uma coisa que a gente nem sabe dizer como era, porque a gente não lembra, certo? De modo que quando tu vai para tentar captar essa verdade que está na totalidade, tu vai enfrentar algum tipo de dificuldade. Eu digo isso como um cuidado, porque às vezes eu posso falar aqui, né, maravilhoso esse mundo da totalidade, e ele é o mesmo mundo da loucura, porque a loucura é onde tudo se mistura e não tem uma ordem. Então esse tipo de coisa, de mergulhar na totalidade, é uma coisa meio mística, meio louca, que é a mesma coisa. E quem consegue fazer isso numa boa e levar a vida são os filósofos, porque os filósofos estão acostumados a viver num mundo de incertezas. Eles se sentem bem num mundo de incertezas. E na prática, os filósofos, ao longo da história, são meio considerados uns chatos, porque eles estão sempre perguntando por quê. Não confundam filósofos com professores de filosofia, etc., professores de autoajuda. Esses não são filósofos nesse sentido que eu falei. O filósofo ele está discutindo a natureza da realidade com aquela curiosidade que destrói tudo, mas destrói, mas ao mesmo tempo possibilita uma outra construção. Eu digo isso também porque eu disse o seguinte: os meus vídeos são todos pecinhas de um quebra-cabeça que está aqui na minha cabeça, um sistemão, certo? E às vezes a pessoa pode olhar e não entender, mas onde que eu encaixo isso? Por exemplo, onde que eu encaixo a economia? Então, a economia tem um papel muitíssimo importante nessa construção. E já que nós vamos falar dessa guerra que é religiosa, nós poderíamos perguntar para um personagem dessa guerra religiosa para ele falar sobre isso, certo? Então eu vou dizer assim: Jesus, por que você veio? Agora Jesus vai falar, preste atenção. Ele vai dizer assim: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. E aí, neste caso, nós poderíamos dizer: Jesus, mas você não trouxe, porque as pessoas continuam morrendo. E muitas pessoas não têm abundância, né? Aliás, a abundância mesmo não existe. Então, a economia é importante porque ela é a ciência da escassez. Ela é a ciência que diz assim: eu sou a ciência que lida com meios limitados para atender anseios ilimitados. Só que, como tudo, a economia tem um fim no duplo sentido da palavra. Ela tem uma finalidade. O que ela busca? E ao mesmo tempo, onde que ela vai acabar? Ela vai acabar quando ela virar o contrário. Quando ela for a ciência da abundância. Será que é possível que a economia seja a ciência da abundância? Daí Jesus vai dizer: eu vim para trazer vida em abundância, mas aqui não se cumpriu ainda o tempo. Então a economia tem um papel de explicar como é possível a abundância. E é o que eu tento explicar nos meus vídeos que tratam de economia. Como é possível a abundância? E eu vou deixar aqui nos comentários um texto que eu escrevi para a Red, que é um site, um blog, sei lá. Detalhes é com o Bertinho, né, pessoal? Então, o que eu escrevi para a Red e que fala da escassez à abundância, que explica mais ou menos do ponto de vista da economia isso. Vamos à guerra. Esta guerra, pessoal, é uma guerra religiosa. Assim como a guerra mais para cima, eu digo no mapa, né? A guerra que está mais para cima ali, lá na Ucrânia, é uma guerra política, é uma guerra assim da razão deste mundo. A guerra na Ucrânia é uma guerra deste mundo. A guerra no Oriente Médio aqui embaixo é uma guerra do outro mundo. Então, por isso que aí começam as limitações
da maior parte das análises que vocês vão encontrar por aí, menos a deste canal, né? Porque eles tratam como se não fosse uma guerra do outro mundo, e ela é do outro mundo. Por exemplo, as três grandes religiões, elas, politeístas, né, que dão base ao mundo moderno, não simplesmente ao mundo ocidental, porque o islamismo, veja, ele é um pouco mais oriental. É como se ele fizesse pressão sobre o Ocidente. Ele é o limite do Ocidente, né? Justamente por isso que está aparecendo. Ali no limite do Ocidente é a raiz do Ocidente. A raiz está à mostra. Normalmente ela está por baixo da terra, mas agora ela está à mostra, está apresentando um problema. E lá em cima na Ucrânia, também a raiz do Ocidente está à mostra, porque o Ocidente tem duas raízes. Tem uma raiz racional, justamente de onde surgiu a racionalidade, né? E tem a raiz fundamentalista, que está por baixo da terra. Quando eu digo assim, surgiu a racionalidade, eu tenho que explicar, porque veja, o ser humano sempre foi racional. Então o ser humano surgiu, talvez ele tenha tido um período de silêncio, como eu falei, que aí não sei te dizer se é o ser humano, se é os animais que se refere a isso, mas provavelmente a primeira geração humana, no início, ela não tinha fala, certo? Porque ela não surgiu falando. Então esse período até falar, ela não era racional. Aí surgiu a racionalidade e o discurso racional. Então veja, não foi ali na Grécia, certo? Na Grécia surgiu a racionalidade de outra maneira, né? Como que foi que surgiu aí na Grécia? É bom a gente esclarecer. É porque até aí a explicação da realidade era mítica. Se tu dissesse assim, está chovendo, o Deus tal está fazendo chover, está ventando, o Deus tal. Então, tudo era explicado por deuses e por mitos, certo? E ali na Grécia que começou a se explicar racionalmente, então se tirou os deuses e mitos. Então essas duas raízes são a raiz da racionalidade atual, nós não explicamos mais a realidade por deuses, certo? E a fundamentalista, de tal maneira que o Ocidente se formou com essas duas coisas. Uma racionalidade que tirou o sobrenatural do mundo e começou a explicar racionalmente, e uma religião que fez a mesma coisa. As duas são os dois lados do Ocidente ou do mundo moderno, que fez o quê? Desmistificou o mundo para poder desenvolver uma ciência muito profunda. E uma religião que disse assim, olha aqui, eu sou o Deus único, o mundo não tem deuses, e eu sou o único Deus. E olha aqui, tu não olha para o lado, porque eu sou um Deus ciumento. Eu prendo, mato e arrebento. Esse é Javé, o Deus, o Senhor dos Exércitos, né? Que conduziu o povo e mandou matar para constituir essa facção do mundo antigo que começou lá entre os judeus. Javé escolheu um povo, treinou, depois entregou para esse povo a terra prometida. E essa religião veio e ela formou o que, pessoal? Ela formou depois o cristianismo. Mas no meio do caminho, antes de Jesus, Abraão teve um filho com uma escrava egípcia, certo? Porque era comum. A esposa dele, Sarai, não conseguia ter filhos com ele. Então a própria Sarai, que a gente conhece como Sara, porque depois ela mudou de nome, assim como Abraão era Abrão, depois ele mudou de nome, Javé mudou o nome deles, certo? E ele disse assim, a Sara disse, a gente não pode ter filhos, então tenha um filho para a gente com a nossa escrava egípcia, que foi uma escrava que Abrão ainda era, né? Trouxe lá do Egito quando ele foi lá pegar comida, porque estava muito difícil ali onde eles moravam, certo? E nessa ida, o faraó lá ficou espantado com a religião do Abraão e disse para a irmã dele, se não me engano a irmã do faraó, o faraó disse para ele, é melhor tu ser escrava num mundo como esse, do verdadeiro Deus, do que ficar aqui princesa de um mundo decadente como o nosso, uma confusão, e que não tem poder. E só as pessoas ficam brigando uma contra as outras.
lá tem uma ordem, eles conhecem o Deus único. E ela foi, por curiosidade, se tornou seguidora do Abraão e sua escrava, certo? Essa se chamava Agar. Então o Abraão teve um filho com Agar, e esse filho, ele era o Ismael. O Ismael, depois, adiante, Deus disse para Abraão: tu vai ter um filho com a Sara, com a Sarai, com a Sara, né? E o Abraão disse: eu velho vou ter filho, e a Sara também riu. Eu agora, será que eu vou ter de novo paixão por esse meu homem velho e eu sou velha? E Deus não gostou muito disso, porque Javé, ele não era fácil, né? Mas enfim, ela acabou tendo o Ismael e o... Ah, meu Deus, agora esqueci o nome do filho legítimo de Sara e Abraão, que era Ismael... E deixa para lá. Daí, à medida que o filho legítimo ia crescendo, a Sara começou a não gostar do filho da Agar, da relação com ela, e exigiu que o Abraão matasse. O negócio era faca, né? Matasse. E o Abraão, então, disse: não, porque isso, porque aquilo. E Deus disse: escuta tua mulher, é verdade, né? Tu vai e leva, né? Enfim. Não sei se ele disse que tinha que matar, se Javé disse que tinha que matar, mas disse que Sara tinha razão em separar os dois, porque o outro ia criar um grande fluxo, uma coisa assim, um pessoal mais assim agressivo, mais assim tipo tosco mesmo, e ia brigar com todo mundo. Vocês entenderam, né? Quem são os filhos de Agar? E Abraão levou então Sara e Ismael para um deserto lá perto do Egito, de onde eles eram mesmo, e largou eles lá. E Sara já tá, Sara não, Agar já estava dando no pé e abandonando, né, o Ismael, porque ali ela estava num deserto, estava passando fome, e Deus disse: não, fica aí, que eu vou cuidar do Ismael, ele vai gerar um grande povo, né? E Ismael cavou um poço no deserto e jorrou água, e ali se formou. Os beduínos vieram, um deles se apaixonou pela Agar, que ela devia ser bonitinha, né? E então casou com ela, e ali né, começou os árabes a se formarem aí. É mais ou menos assim, se não é bem assim, é muito parecido, tá, pessoal? E a corrente principal do filho legítimo de Sara e de Abraão, que eu ainda não lembrei o nome, mas é super conhecido, Ismael e... não lembro. Mas então ele veio, no final resultou em Jesus. Então, que surgiu e foi reconhecido por parte dos judeus como o Messias. Mas os judeus não reconheceram Jesus como o Messias, só como um profeta, certo? Então ficaram três grandes correntes, certo? Depois os árabes ficaram com o Deus único, né? Que era o Deus de Abraão, mas voltou o politeísmo de novo, voltou. Né? E em Meca tinha um templo onde tinha uma pedra, até hoje tem, a Kaaba, né? Que significa cubo, uma pedra negra, que o pessoal ia lá fazer peregrinação. Mas tinha um monte de outros deuses dentro desse templo em Meca. E Meca era uma cidade tipo religiosa, certo? Mas ali se desenvolveu o comércio, a religião politeísta voltou, né, com vários deuses, os antigos deuses ainda que Javé combatia, dizendo: olha para eles, senão eu mato. Então, o cara que inventou o islamismo, que é Maomé, ele era um comerciante ali de Meca. Né? Ele era empregado de uma viúva muito rica, depois casou com a viúva muito rica, mas parece que era amor mesmo. Foram até o fim da vida juntos, e depois ela morreu e ele continuou, teve várias esposas e tinha uma preferida. Bom, mas isso era o comum, né, pessoal? O que acontece? Ele era do Deus único entre todos lá. Tinha gente que era do Deus único, tinha gente que tinha vários deuses,
Tinha gente que era que nem no Brasil, assim, né? Jogava em todos os campos. Qualquer Deus que ajudasse ia lá dar uma rezadinha, né, pessoal? Então, mas o Javé é ciumento. Aí ele começou a inspirar o Maomé e dizendo para ele que ele era o único Deus, o único Deus. Então, o Maomé estava um dia meditando numa caverna lá, que ele ia, né, meditar, como se fazia, principalmente o pessoal do Deus único, Javé ainda, que era Alá. Alá significa Deus, né? Apareceu o anjo Gabriel para ele e começou então a inspirar ele, e ele fundou essa religião do Islã, que significa submissão, submissão ao único Deus. E foi indo, até que eles começaram a matar os outros. Eles tentavam converter ao Deus único. E se o cara insistisse, eles matavam, porque Javé disse para Maomé, Javé não, Alá disse para Maomé para fazer isso. Veja, ele voltou para mandar matar de novo quem não seguia e tinha submissão ao único Deus existente. O José Saramago dizia, só Deus para ser tão sanguinário, né, pessoal? Porque a gente não lê a Bíblia. No Antigo Testamento, Javé e depois Alá mandou matar milhares, milhões de pessoas. Vocês vão dizer, mas que loucura, esse não é o meu Deus, certo? Não é sim, é o nosso Deus. O que acontece, pessoal? Nós temos que considerar tudo isso além do bem e do mal. Como eu disse para vocês, a história, ela não olha se tem gente na frente. Vocês me entendem? Ela passa por cima, porque ela tem que criar um fluxo. E para criar esse fluxo, Javé pega um ser imaturo como ser humano. Imagina o Javé chegando dizendo, ô Moisés, é o seguinte, ó, tu vai lá e vai tirar os caras de lá, da terra prometida. Tu chega lá, faz uma reunião e diz assim, porque o meu Deus, o Javé, ele disse, se vocês não poderiam, por acaso, sair daqui, porque ele precisa fazer... Não, né, pessoal? Nem o Moisés ia entender, nem ou muito menos o pessoal que estava lá na Terra Prometida, com casas, com fontes, com fornos que eles construíram. Sabe? Olha que tinha, a alternativa única era mandar lenha, certo? E não deixar ninguém vivo, porque qualquer um que ficasse vivo, que tinha aquela religião politeísta, poderia se associar com um judeu, daqui a pouco convencia ele, Então, tudo isso foi planejado. Pensem no sentido talvez do que virá. Eu estou falando talvez no que virá, que está no seio da religião judaico-cristã e muçulmana. O que é a essência dessas três religiões? É a ressurreição. Veja, a ressurreição não começou ali com Javé inspirando esse pessoal e criando essas religiões. Sempre foi uma discussão da humanidade, que depois eu posso falar um pouco disso. Porque o mundo antigo lá, Índia e China, discutiam isso. Eu vou falar um pouquinho só do Buda, da história do Buda, para vocês entenderem. Buda, ele viveu no tempo em que o hinduísmo discutia isso. Ele discutia se o futuro do ser humano era um nada, acabava tudo, viveu, morreu, acabou. Ou se ele ia reencarnar em outro ser humano, ou até em outro ser vivo, ou até num cachorro, né, numa árvore. Ou se por acaso ele ia ressuscitar, como ele é, com seu corpo. A pessoa morreu e vai um dia ressuscitar. Se discutia isso lá. Certo? E o Buda, que era de uma família rica, era um príncipe, sei lá, ele, Gautama era o nome dele, né? Príncipe Gautama, na Índia, mas na Índia ali, no meio, entre Índia e China, ali mais ou menos no Tibete, por aí, certo? Ele saiu de casa e resolveu abandonar tudo e disse, eu vou responder. Ele teve uma intuição que só saindo daquela prisãozinha, onde pintavam tudo bonitinho para ele, mas ele já tinha visto que o mundo era uma miséria, de morte, de dor
Então ele disse, eu vou mergulhar nesse mundo para descobrir, para descobrir. Então ele criou seguidores que o seguiram porque ele ia responder essa questão, certo? Aí chegou, ele ficou velho e sentiu que ia morrer. E ele disse, eu vou morrer. E os seguidores disseram, mas você não respondeu? Aí o Buda disse, verdade, é que eu não posso responder aquilo que eu não sei. Veja, Buda foi sincero. O Buda foi sincero. E isso que ele teve uma espécie assim de arrebatamento embaixo de uma figueira, né, que nem a que eu tenho aqui em casa, né? Ele teve um arrebatamento e ele se viu em diversas formas de vida, em diversas, até os peixes. Depois veio não sei o que, praticamente ele inventou a evolução, que depois o Darwin descobriu empiricamente no mundo, certo? Mas aí ele poderia perfeitamente dizer que aquilo são as vidas que ele teve, mas ele não sentiu que era necessariamente as vidas que ele teve, né? Por isso que o Buda é o Buda. O cara é o cara que não, que ele tinha tanto apego a descobrir a verdade que ele não quis enrolar. Ele disse, meus amigos, desculpa, eu não posso dizer aquilo que eu não sei. Eu tentei, mas não consegui. Certo? Mas ele disse outra coisa antes. Mas eu vou voltar. Ele disse, eu vou voltar. Prestem atenção. Eu não consegui, mas eu vou voltar para responder. Certo? Será que Buda voltou? Ou não? Vocês viram ele por aí? Não, né? Mas veja, é por isso que tem uma tradição que sempre procura o Buda, que é o Dalai Lama para alguns, entende? Enfim. Mas era de outra coisa que o Buda estava falando, na minha opinião. Ele estava falando que essa questão vai voltar. E voltou. Justamente essas três religiões é a volta dessa questão. Ela voltou para dizer, é ressurreição. Por quê? Porque Javé disse para nós, prometeu para nós. Ele prometeu para nós a continuação da vida no paraíso. O que isso significa? Nós não sabemos, pessoal. Mas inegavelmente a humanidade se deixou tomar por essa ideia, dividida em três partes, mas ela se deixou tomar e caminha em direção a algo, certo? Que nós ainda não sabemos, porque se tu olhar a história da humanidade, olhando para o planeta, como eu mostrei para vocês, a humanidade caminha. Ela sabia? Não sabia. Agora ela está se dando conta disso graças a um filósofo que está aparecendo agora e mostrando isso que é evidente, que está se caminhando em direção a uma coisa, um filósofo, né, que está dizendo isso e que mostra que tudo isso está além do bem e do mal. Nós entrarmos para dentro disso e brigarmos uns contra outros por causa disso é uma imbecilidade e uma ignorância, certo? Então voltemos para a guerra. A guerra é função de que o próprio Javé é o culpado, certo? Ele dividiu esse negócio em três. Não é que ele seja culpado, né, pessoal? Não vou brigar com o Javé, né, pessoal? Sabe que ele não é fácil, Então eu não vou brigar com ele, né? Mas não é só por isso. Você sabe disso. Então, pensa assim, um ovo, ele é dividido em clara, gema e casca, certo? Será que é um problema isso? Não. Até as três se formarem é um problema. Elas ficam, tu não sabe onde é a casca, tu não sabe onde é a gema, tu não sabe onde é a clara, certo? Eu poderia entrar para dentro do lado da gema e dizer, essa clara, filha da puta. Não é, pessoal, não vou fazer isso, eu sou filósofo. Eu olho e digo, olha, uma gema clara, o que vai acontecer? Né? E eu vi, olha, vai acontecer o ovo. Então eu vou ajudar o ovo a se formar agora, a clara no seu lugar, a gema no seu lugar, a casca no seu lugar. Vocês entendem, pessoal? Então esse conflito, ele tem lá três partes. Cada uma desempenha um ponto. Só vai acabar a guerra, que não é deste mundo, é do outro mundo, diz respeito ao lado metafísico, ao lado do não ser, ao lado daquilo que a gente não vê, ao lado da nossa raiz, que está por baixo da terra. Essa guerra aí só vai acabar o dia que as três partes se entenderem e entenderem que elas fazem parte de um todo. Aí o ovo pode gerar algo que nós não sabemos o que é, mas em princípio diz respeito à ressurreição dos mortos, diz respeito
a vida eterna, diz respeito à felicidade. Mas será que isso é possível? Mas tu acredita nisso? Tu é um filósofo, tu acredita numa coisa. Como é que pode alguém que morreu ressuscitar? Bom, como eu não sei? Eu sei que a gente pode não se dar conta, mas a gente acredita nisso. Tanto é que a maior parte da humanidade ou é cristã, ou é muçulmana, ou é judia. A parte judia é muito pequena, sabe por quê, pessoal? Porque o judaísmo é o núcleo, é a gema, certo? E depois a clara e a casca, eu não sei dizer qual que é qual. Eu acho até que às vezes, como é mais duro assim, eu acho que o islamismo é a casca. Às vezes eu acho que o islamismo, por estar mais próximo ali, rodeando a gema, né, talvez seja a clara. E a casca dura talvez seja o cristianismo. Quanto a isso eu não sei dizer, né, mas talvez alguma reflexão futura determine essas partes, né? Mas isso não interessa. Interessa que nós temos que entender o que está em jogo. É uma coisa que não diz respeito a esse mundo, não diz respeito à riqueza material. Não adianta tu achar que essa guerra é uma guerra por disputa do imperialismo estadunidense contra não sei o que. Não, isso é uma imbecilidade. É querer usar essa maquininha do bem ou mal que tem sentido na nossa vida cotidiana, ok? Porque se eu vou atravessar uma rua e ver um carro em minha direção, eu não vou ficar pensando, é bem ou é mal? É bem ou é mal? Eu não vou ficar pensando. Para mim é o mal, então eu salto na calçada, certo? Senão o carro vem e me atropela, não é? E uma criança, ela não tem, porque ela ainda não tem bem e mal. Por isso que a gente diz assim para uma criança, não vai para a rua. Por que, papai? Porque tem o bicho papão. Porque ela não entende ainda, certo? Mas a gente não... Depois ela conquista a maquininha do bem e do mal, que daí ela vai sair para a rua numa boa, certo? Só que essa maquininha do bem e do mal não serve para entender essa coisa que está na totalidade. A gente tem que olhar de um ponto de vista global. Ok, pessoal? Então, por uns dias é esse vídeo que vocês têm. Até o próximo. Beijos.